Olá, para você que assiste o Frente a Frente, estamos de volta para o último bloco com o deputado Fábio Ramalho, vice-presidente da Câmara dos Deputados e candidato a comandar a casa este ano e no ano que vem, uma vez que o mandato é de 2 anos. Deputado, conforme a gente disse aqui antes do intervalo, como é que o senhor está vendo, o que o senhor tem sentido aí nos bastidores em relação a esse decreto de posse de armas que o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem? A Câmara pode rever, já vem aí algumas ações judiciais. Como é que a Câmara vai tratar desse assunto? Primeiramente, a Câmara vai chegar, não são 245, são 246 novos parlamentares. Eu não posso afirmar qual que será o caminho que a Câmara vai tomar. Todos os temas da Câmara serão colocados lá em plenário. A gente tem alguns projetos lá sobre isso, a gente pode colocar em votação. E os 246, com os 267 que foram reeleitos, é que vão determinar o que pode ser corrigido nesse decreto, ou se esse decreto pode ficar do jeito que está. Eu não posso adiantar nada, porque nós temos que ouvir todo o parlamento. Não vai ter tema proibido para o senhor, então? Não existe tema proibido. Existe tema para ser apreciado e para ser debatido e ser votado em plenário. Quem decide na democracia vence a maioria. Agora, eu tenho uma pergunta para o senhor fazer aqui no preâmbulo seguinte. A bancada do PSL, a bancada que se elegeu, nova, parte dela é composta por militares da reserva ou policiais militares. 2 problemas da Previdência, no nível federal, são os militares. No nível estadual, os policiais militares. Tem uma bancada que é extremamente forte nesse aspecto e que vai ditar algumas, inclusive a questão do próprio desarmamento aí. Uhum. Na questão da Previdência, o senhor não acha que, com essa força dessa bancada, esses 2 setores eles vão acabar não entrando nesse bolo da reforma da Previdência e a gente corre o risco de ficar com a reforma da Previdência só atingindo parte da população e não necessariamente ajudando o país no equilíbrio fiscal? Primeiro, a gente tem que aguardar o Congresso assumir, e o Parlamento também. Todo tema será colocado. Vamos ver quais os temas que colocarão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela é necessária e urgente, mas ela tem que ser mais debatida com toda a sociedade. Ela tem que ouvir também os governadores, os prefeitos. Nós temos que ouvir, sobretudo, os sindicatos, a oposição também. Eu tenho certeza que ela tem a sua reforma, né? Então, a gente tem que ver, através do Parlamento, que reforma a gente vai oferecer ao Brasil. Nós não podemos aceitar nenhum pacote fechado, que seria uma imposição, mas a gente tem como construir uma reforma da Previdência que seja justa e, sobretudo, a gente possa fazer com que nós não podemos tirar, por exemplo, os direitos dos mais pobres. Isso aí é a única coisa que eu tenho certeza que lá na casa não tem como passar, que é a questão daquele aposentado rural, do BCP. Então, então, acho que o problema da Previdência está numa classe alta, né, que deve atingir alguns milhões de pessoas que não são a totalidade. E eu penso que uma reforma da Previdência ela tem que ter uma comunicação melhor. E a gente tem que respeitar, porque a oposição também tem a sua reforma e o governo também deve ter a sua. Mas quem vai fazer a reforma é o Parlamento que vai construir essa reforma. O ministro Paulo Guedes foi mais ou menos nessa linha no discurso de posse dele, quando ele tomou posse do cargo, lá no TCU, no auditório. Ele disse para quem quisesse ouvir que ele quer uma reforma que não penalize os mais pobres e que faça os mais ricos, que são exatamente os funcionários públicos que recebem aí suas aposentadorias, muitas vezes ainda, em alguns casos, aposentadoria integral, que essas pessoas teriam que dar ali a sua cota de participação, inclusive com a idade mínima para a aposentadoria. O senhor é a favor da idade mínima? Olha, eu sou a favor da idade mínima, nós estamos vivendo mais. E a segunda coisa, o principal de uma aposentadoria, além do direito de se aposentar, é o direito de receber. O que eu vejo hoje, se a gente não fizer uma reforma, logo
nós não vamos ter dinheiro para pagar o aposentado. Nós não vamos ter como pagar o direito de quem é aposentado, que é o recebimento. Não só o direito do aposentado, mas também as questões de políticas públicas, segurança, saúde. A gente vê exemplos de Estado, por exemplo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Minas, que não é só o aposentado, que é toda a sociedade que sai prejudicada. Não, é por isso mesmo. Então, o que eu falo, o principal direito do aposentado é o recebimento. E o principal direito do cidadão é a questão da saúde, sim, da educação e da infraestrutura. Sim. Então, a gente tem que fazer a reforma da Previdência, que ela é necessária, mas não é só a reforma da Previdência que vai resolver os problemas do Brasil. Ela tem que ser a primeira, mas nós temos a reforma tributária, nós temos que ter a reforma política, nós temos que ter leis para dar mais segurança jurídica para quem quer investir no país, e a gente tem que também fazer algumas flexibilizações em alguns setores, para que a gente possa fazer com que o Brasil volte a crescer, a nossa economia volte a crescer e a gente possa dar mais riqueza para todo o povo brasileiro através do emprego e do trabalho. O senhor falou que não existe tema proibido. Se o senhor vencer a eleição, o que for para o plenário vai ser votado. A gente tem acompanhado, né, a gente que acompanha lá todo dia, né, o Congresso Nacional, especialmente aquelas sessões grandes, tumultuadas, o que a gente percebe hoje é que, quando não tem acordo, ou o presidente não deixa votar, ou se ele tira de pauta, ou tem obstrução, e aí são os próprios parlamentares que não querem votar. Como é que o senhor pretende agir? Porque, por exemplo, vários temas polêmicos não tem acordo. A Previdência mesmo, Rodrigo Maia segurou um tempão, porque não queria ver o texto derrotado. Até que veio a primeira denúncia contra Michel Temer, o texto saiu de pauta. Como é que vai ser? Como é que o senhor vai trabalhar esse tema se o senhor vencer aí a eleição? Vai para a pauta, seja o que Deus quiser, os parlamentares que votem, ou só vai quando tiver acordo para aprovar alguma coisa? Olha, o erro que teve realmente é esse que eu te falei. Nós temos que ter uma conversa melhor, um diálogo melhor com todos os parlamentares. Você tem que chamar todos os parlamentares para uma conversa. Você tem que levar para a sua casa todos os parlamentares para discutir os temas que forem... Ou seja, jantar, almoço, café da manhã... Jantar, almoço, café da manhã, porque ali você vai dialogando e vai conversando. E vai tentando, com isso, construir um convencimento pelo parlamento. Eu não posso estar fazendo reforma da Previdência pensando em bancos. Eu não posso pensar só no mercado financeiro. Eu tenho que pensar no mais pobre. Eu tenho que pensar que quem tem que fazer a reforma da Previdência é o parlamento, que conhece todas as questões brasileiras, que vêm de diferentes regiões. E é através do diálogo com esse parlamento, com esses parlamentares, é que nós vamos conseguir avançar em reformas. Se eu faço um grupo fechado na minha casa de 20 pessoas, eu faço uma panelinha. Nessa panelinha, um fala uma coisa, é melhor eu conduzir um diálogo maior, principalmente com os 246 deputados que estão chegando, fazer esse diálogo, fazer com que a gente faça uma reforma do parlamento que é necessária, mas que tem que ser discutida, feita pelo parlamento brasileiro, para que nós possamos ter a certeza de que aquele parlamento é independente, tem compromisso com o Brasil e, sobretudo, nós iremos fazer as reformas necessárias, mas as reformas têm que ser feitas pelo parlamento e é de graça. Eu fui à Bahia, conversei com o governador Rui Costa, já estive com ele 2 vezes, ele também é favorável a reformas. Conversei com o governador Wellington, com o governador Camilo também, lá do Ceará. Eu tenho certeza que eles são favoráveis à reforma. Os três são do PT, só para deixar claro. Porque são necessidades. E você, para votar uma reforma, você precisa ouvir todos, inclusive os governadores de oposição, para que a gente só vai conseguir fazer reformas unificando o parlamento e unindo o Brasil neste tema, que é urgente, mas que precisa ser votado com independência pelo parlamento. O senhor falou aí citou, como o Denise lembrou, governadores do PT e da oposição. Nessa base de votos que o senhor, um calculista efetivo aí,
Quantos votos, a maioria está na oposição ou está no governo desses votos, do senhor hoje? Olha, os votos eles estão distribuídos. O que eu afirmo a você é que eu estou no segundo turno, que vou ganhar as eleições e que terei, ao final da eleição, serei eleito com mais de 280 votos. Essa afirmação eu tenho certeza disso. Eu conheço o parlamento, então não subestime. Eu sempre fiz contas lá e minhas contas nunca deram erradas. O senhor é muito querido na casa, mas se começar ali alguém a querer que o senhor desista da candidatura, para o senhor continuar na vice-presidência, o senhor negocia? Tem alguma chance do senhor mudar de ideia? Ou a sua candidatura é para valer, não tem desistência, não tem recuo? A minha candidatura... Porque o João Campos, só para completar, desculpa já lhe interrompendo, o João Campos, do PRB de Goiás, até há 2 semanas ele era candidato. No momento em que o PRB foi lá e disse, olha, nós vamos de Rodrigo Maia, o João Campos foi obrigado a retirar a candidatura. O MDB pode fazer isso com o senhor, não? Olha, eu tenho muito respeito ao João Campos, mas eu não sou João Campos. Eu sou candidato, irei até o final, vou ganhar as eleições. Se eu quisesse negociar, eu já tinha negociado. Já ofereceram para o senhor? Já. Eu não sou de negociar. Eu sou um homem que eu tenho uma linha de trabalho. Já ofereceram negociação para o senhor? Chegou alguns ventos nesse sentido, mas sabem que comigo para conversar nesse sentido é difícil. Quando eu me coloco como candidato a presidente, eu me coloquei, eu não me lancei candidato. Eu fui lançado por mais de 100 parlamentares que me convenceram, que conversaram comigo, que esse é o momento de eu ser o presidente. Eles querem uma mudança na casa e, através dessa conversa, eu conversei com vários deputados novos e foi através dessas conversas que eu sou candidato, vou até o final, vou ganhar a eleição, vou mudar a casa e vou fazer um parlamento independente, forte, e que todos os brasileiros vão se orgulhar então, de todos os parlamentares que ele trabalham. Sua candidatura foi uma construção, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Foi uma construção de vários parlamentares. De vários parlamentares. Não foi um negócio partidário nem da minha cabeça. Já tem 2 anos que várias pessoas pregam que eu estou preparado para assumir aquela casa, e aquela casa precisa de mudança e precisa, sobretudo, de alguém que defenda o parlamento com sinceridade e, sobretudo, com coragem e sem medo. Será um parlamento independente, mas um parlamento harmônico e um parlamento onde que os 513 irão participar e iremos acabar de uma vez por todas. Não terá nem baixo nem alto clero. Todo mundo estará no mesmo andar e juntos vamos mudar o Brasil e fazer um Brasil melhor para os brasileiros. Deputado, se o senhor for eleito, como o senhor garante, o senhor vai desagradar muita gente nesse sentido, muito cacique político. O senhor não teme retaliações aí durante esse processo na presidência, caso o senhor seja eleito? Não, porque eu tenho a certeza de que eu irei agradar a maioria do parlamento, inclusive os que não puderem votar em mim. Mas eu tenho certeza que eu irei ser o presidente serei o presidente dos 512 parlamentares e eles vão sentir que há uma mudança e há, sobretudo, uma forma de trabalhar o parlamento com todos. Agora, rapidamente aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando, o senhor é conhecido como deputado dos jantares, dos almoços, o senhor gosta muito de reunir as pessoas ali na sua casa. Quando tem também sessões que vão até tarde, o senhor sempre faz um lauto jantar lá no seu gabinete, às vezes é pão com linguiça, aquela comida mineira, né? Que muitos falam assim, se quer engordar, vai para o gabinete do Fabinho Liderança. Como é que é isso? O senhor pretende continuar com isso se o senhor for presidente da casa? Transformar praticamente a presidência num restaurante? Não, eu não vou transformar em um restaurante. Mas fazer comida mineira é a melhor comida que eu conheço. Tem outras comidas brasileiras. Os estados vão ficar com inveja. Tem outras comidas brasileiras também que são típicas e que são deliciosas. Então a gente pode transformar ali em nós temos um momento de convivência. Quando você senta à mesa, os ânimos se acalmam.
Então, a maneira de você acalmar, de você ali discutir e de você até dali sair propostas benéficas para o Brasil. Então, além lá no gabinete, que todas as quartas-feiras a gente recebe todos os parlamentares ali, amigos, mas lá não vai só parlamentar, não. Lá vai o porteiro, lá vai o jornalista, vai o cinegrafista, vai o segurança, vai a pessoa que limpa o banheiro e come a mesma comida. Então, eu penso que a gente pode fazer ali também, pode fazer uma semana de um estado, uma semana de outro estado, levando as comidas típicas de cada estado e fazendo com que, através a mesa, as coisas se através da mesa, todos possam construir um Brasil melhor. Bom, deputado, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, o papo estava muito bom. Queria muito agradecer a sua presença aqui e desejar aí uma boa campanha nos próximos dias. Eu tenho certeza que vamos vencer a eleição e, a partir do dia 1º, o Brasil vai ter um novo presidente com a cara nova, com ideias novas e com projetos novos para este parlamento, principalmente para aqueles 246 que estão chegando e vão poder ter um grande mandato pela frente. Obrigada, muito obrigada, Léo, por ter participado aqui comigo. E a você que nos assistiu, uma boa noite. Fique agora com o Jornal da Vida e lembre-se, política é bom você acompanhar, porque quem não gosta vai ser governado por quem gosta. Nós continuamos por aqui e na semana que vem terá mais um bom Frente a Frente para você. Boa noite e até a próxima.